Gente, eu parei para gravar esse vídeo para alertar muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Vocês vão entender o porquê que é para alertar mais as mulheres, porque os homens, né? É praticamente as mulheres e principalmente idosas, né? Idosos, porque não é fácil não. Gente, hoje a vida tá com... O mundo tá com tanta maldade. O mundo tá com tanta maldade. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Já é do maligno. Mas, às vezes, como é que diz? A gente fica desapercebido, né? Hoje você não sabe quem é do bem, quem é do mal. Hoje você tá tudo misturado. A maioria das coisas está misturada. Então você não sabe saber quem é do bem, quem é do mal. É difícil hoje. Hoje você... a Bíblia diz que tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A pessoa que serve a Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Não pode andar com mentiradas. Não pode, como é que diz? Fazer coisas que desagradam aos olhos do Senhor, né? O mundo, muitas das vezes, tão cegos, não conhece a palavra de Deus, né? Mas hoje está demais. Dentro da igreja tem muitas pessoas desviadas, né? Eu vou chegar onde eu falei com vocês, que é para a mulher, para despertar, como é que diz? Para alertar as mulheres, né? Alertar as mulheres. Um fato que aconteceu comigo essa semana que passou, né? Hoje é domingo. Um fato que aconteceu segunda-feira. Então, o mundo, muitos conhecem a palavra. A igreja está assim, ó, de pessoas desviadas. Como é? Maria da Rotina. Naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier, tenha certeza que vai ter gente do lado de fora que às vezes não vai à igreja, mas tem o seu compromisso com Deus, se consertou com Deus e faz ali a vontade de Deus que ninguém nem sabe. É particular da pessoa e Deus. E tem muita gente que vai estar dentro da igreja e vai ficar. Por que, Maria da Rotina? Porque a palavra do Senhor diz que o joio e o trigo crescem junto. Crescem junto. O Senhor Jesus, ele fala na palavra dele que ele vai separar no grande dia. Tem muita gente indo para a igreja só ocupar banco. Só ocupar banco, né? Mas naquele grande dia, o Senhor Jesus vai separar o trigo do joio. O trigo sobe e o joio fica, né? Porque muitos estão brincando com o nome do Senhor Jesus. Muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão brincando, achando que por ir para a igreja naquele dia certo, determinado, que vai subir. Vai subir para onde? Vai subir para onde? Porque a palavra do Senhor diz que são muitos chamados. Se você observar, a palavra diz muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque é poucos os que tá ali, né, buscando de todo o coração, né, buscando de corpo, alma e espírito. E
Também o que como é que diz? Renunciando muitas coisas que desagradam o Senhor, né? Porque o pecado é gostoso, mas dói. O pecado dói, minha irmã. O pecado dói, meu irmão. Depois que chega as consequências, ele dói demais. Então, eu vou chegar aonde eu comecei o vídeo, né? É um alertamento para as mulheres. Qualquer tipo, qualquer idade, mas principalmente as idosas, né? As idosas. Irmãs, eu estava chegando, né? Segunda-feira, já mais quase 6 horas da tarde. Eu estava vindo pelo caminho de um bico que eu estou fazendo às vezes três vezes na semana, às vezes é 2, às vezes é 1. E é o que? Esse bico é o quê? 2 horas de relógio, né? 2 horas de relógio que eu faço. É uma pessoa, né, que tem um comérciozinho e ali ela me chama para poder ajudar quando o movimento tá bom, né? Aí ela me chama para ajudar, né? Ali com ela. O quê? 2 horas de relógio. Tem dia que é 2 horas, tem dia que é 1. E ali eu tava chegando, né? E tem outra também que eu faço, um bico de vez em quando. E ali eu tava vindo e quando eu ia passando, passei por frente de um colégio que tem. E quando eu ia passando pela frente da casa dessa pessoa, que eu também faço uns bicos, do mesmo jeito, 1 hora de relógio por aí ia passando um homem de bicicleta com uma criança na frente, uma menina na cadeirinha da frente. E aí esse homem, quando me viu, voltou. Ali eu, para despistar, parei e chamei a pessoa. E de vez em quando eu faço o bico também, né? Aí, para poder eu não ficar ali sozinha conversando com ele. Já estava escurecendo, 6 horas, né? E ali aquele homem parou e começou a conversar. Ah, senhora, a senhora não poderia me ajudar porque eu estou precisando comprar uma lata de leite para meu filho que nasceu, filha, um negócio assim. E tem 20 dias e está chorando de fome. E ali, irmãs do céu, eu vejo que a gente fala e a língua apaga. A língua fala e a língua apaga. Porque quando eu via essas mulheres na televisão, que esse golpe do amor, eu ficava assim, meu Deus, mas pessoas estudadas. Eu já vi acontecer com dentista, com pessoas mesmo de classe alta. Eu disse, como é que cai nesses golpes? Porque é uma pessoa que tem estudo, né, bem estudada, e cai em um golpe desse. Eu falava para Deus, né? E ali, minhas irmãs, esse homem começou dizendo que era evangélico. A senhora é evangélica, né? E ali começou, eu também sou. Ah, que eu sou isso, eu sou aquilo. E começou aí pegou, né? Isso a pessoa que eu chamei para poder ficar mais eu, né? Enquanto ele estava conversando. A pessoa chegou, tinha acabado de chegar do trabalho também. Aí ela chegou, ficou perto, né? Aí o filho dela até queria sair para a rua, ela segurou. E ali, ele puxando assunto, falando que ele ia pagar, que Deus ia me abençoar, Aí, e esse homem pegou, minha filha, abriu o celular, disse que deixava o celular de garantia, e com 3 dias vinha pagar. E eu no meio da rua, na frente da casa da moça, né? E ela saiu também e eu disse, meu Deus do céu. E aquele homem fez uma lavagem cerebral na minha mente. A moça não teve culpa nenhuma. Ela simplesmente não teve culpa. A culpa foi toda minha. E ele fez aquela lavagem cerebral. Aí pegou. Quando ele mostra aqui, ó. Mostra o leite, aquele leite nana.
E ali diz uma voz de um bebê chorando e a lata de leite pura. Esse homem Pan, aí eu, Pan, não sei, o homem fez uma lavagem cerebral, disse que era pescador, que não sei o quê. Eu peguei e pedi a moça. Eu disse, você tem aí? E aí ele disse, tem que ser R$100. Eu disse, mas não pode ser menos? A gente ajudar com o que a gente tiver, R$10, R$20, o senhor pede mais a outras pessoas. Não, tem que ser R$100. Esse homem fez uma lavagem cerebral na minha mente. Aí a menina, coitada, tinha acabado de chegar do trabalho dela. Que às vezes eu faço o bico depois que ela chega, né? Com ela também. E não é todo dia. Meu Deus do céu. A menina foi, desinteirou do aluguel dela. Desinteirou do aluguel, porque aluguel aqui tem que ajuntar, né, minha querida? Tem que ajuntar, minha irmã. É estreito. Aí eu disse, não, mas eu te dou. Assim que a moça lá pagar meu bico. Imagine, queridos, esse homem agarrou esses R$100. Eu disse, mas você não disse que ia deixar o celular de garantia para você vir buscar? Ele disse que era sexta-feira que ele voltava. Que, não, mas eu não posso deixar no celular porque tem coisa. E a menina que estava com ele, queridos, a menina de cabeça baixa, como se ele tivesse passado a língua na menina. Fique quieta, não dê um pio. Porque tem criança de 4 anos assim, ela tinha uns 4 anos, que conversa, né? Chega, conversa, oi, não sei o quê. Mas ela nada. A menina estava ali paralisada, com a cabeça baixa, que nem levantava a cabeça. E ali aquele homem agarrou aqueles R$100, ó, e perna. Eu disse a ele antes, olhe. E esse homem falava de Deus, toda hora falava de Deus, falava de hino. Eu disse, quem brinca com Deus morre. Não adianta querer tirar dos servos de Deus porque morre. A mão do Senhor Jesus cai sobre a pessoa. E ali aquele homem pegou esses R$100 e caiu fora. Gente, depois que eu vim, a moça entrou, duvidando e não duvidando. E ele falava assim, ó, olhe bem para minha cara. Olhe bem para minha cara se eu tenho cara de bandido. Olhe bem para minha cara se eu tenho cara de bandido. E eu disse, meu Deus do céu, o que foi isso? Como se, assim, lesou, sabe o que é lesar? Eu disse, o que é isso? Bandido não tem cara. Quantas pessoas engravatadas que você encontra na rua, bem arrumado, e é bandido? Quantas pessoas que passa por conversa com você e é bandido, você nem sabe. Eu disse, meu Deus, aí a moça ficou, eu vim. Eu digo, meu Deus, que eu parei para analisar. Eu digo, meu Deus. Eu fui lesada, bonitinha. E aí? Semanas atrás, meu filho conversando comigo, meu filho que mora em Minas, falando. Mãe, geralmente os bandidos, ele procura os idosos e mulheres, mas não é que os homens também não é assaltado, quando os homens é assaltado é com arma, coisa assim, né? E mulheres, eles fazem uma lavagem cerebral, e realmente. Mas só que ele tocou na pessoa errada, porque eu tenho um Deus. Eu sirvo um Deus. E na hora certa, Deus vai pesar a mão sobre ele. Eu só sinto pela criança que ele estava. Mas Deus vai pesar a mão, porque ai daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus, né? E eu e você, a menina dos olhos de Deus. Então, minha irmã, você que é mulher, ó, se você puder compartilhar esse vídeo aqui, ó, em Santa Catarina. Todos os lugares é bom alerta, né? Mas aconteceu aqui, em Santa Catarina. Aqui, ó, no Colégio Caíque. A menina estava com a farda do Caíque. Então, se aproximar um rapaz, assim, faixatória, assim, de 30 e poucos anos, novo, bom de trabalhar, o cara ria, contava as histórias rindo. E diabo puro. Só que ele errou, porque ele brincou muito chamando o nome de Deus. Deus vai me abençoar sim, porque Deus abençoa aqueles que eu teme e guarda os seus mandamentos. Mas aqueles que ri, que brinca, ele pesa a mão. E tenha certeza que ele vai pesar a mão nele. Então, se aproximar, começar a puxar assunto com você, caia fora. Como meus filhos me falaram, caia fora. Só que aí ele lesou mesmo.
Aí eu peguei o quê? Fui, a moça me pagou os dias do bico, que dava esse valor, mais de 5 dias, dava esse valor, que era só 2 horas, 1 hora, na semana, 1, 2 vezes na semana, né? E ali eu fui pagar a menina, que me emprestou, né? Me emprestou, eu tomei emprestado para dar ao bandido. É brincadeira, irmãs? Ali, ela só aceitou 50. Ela disse, não, minha irmã, a senhora foi enganada. Mas eu queria pagar, porque ela tirou do aluguel dela, né? Desintegrou, aí ela teve que trabalhar mais, coitada, para colocar. Né? Mas ela não aceitou, ela ficou com tanta dor que ela não aceitou. Mas serve de exemplo, de aprendizado, porque hoje, minha irmã, hoje está difícil. Hoje, para poder, quando eu ver coisa, eu já saio logo e deixo. Porque você não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo, né? Depois que caiu na real, que esse homem pode ter pegado uma foto, um vídeo de uma criança chorando com a lata de leite Nana aberta, pura. E por que ele não fez diária, não foi trabalhar, não foi ganhar o pão? Porque um bom pai, ele vai, ele roça um quintal, ele pega um carro de mão, ele carrega um cimento, ele vai, faz uma diária, né? Para poder lavar um carro, para poder dar alimento a seus filhos, porque a Bíblia diz, né, vai ter com as formigas preguiçosas, né? Então, minha irmã, você que é mulher, fique atenta. Se aproximar de você, assim, puxando conversa, já dizendo assim, olhe para minha cara, vê se eu tenho cara de bandido. Se você ouvir falar isso aí, ó, caia fora dizendo que é evangélico, mentindo com o nome de Deus, brincando com o nome do Senhor Jesus, a ira do Senhor sobre ele, eu tenho até dó. Como vai ser? Porque ele brincando, a gente não pode falar o nome de Deus em vão. E ele brincando, toda hora falando o nome. Me perdoa porque o vídeo ficou grande, mas se você puder, minha irmã, compartilhe esse vídeo bastante, principalmente aqui em Santa Catarina. Que Deus te abençoe, ó, e te livre dessa má hora, porque tem muitos lobos disfarçados de ovelha aí mentindo, dizendo que é evangélico para roubar o ser humano. Jesus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo.